amém? Estamos sendo muito edificados aí pela sua vida. E não só pelos momentos aqui, mas pelas mesas aí que os irmãos estão tendo. E está sendo poderoso. Estamos muito honrados aí com a sua presença aqui conosco. Um irmão muito precioso, né? Já estão falando que tua voz é igual do Cláudio Duarte. Então eu não sei, é da mesma região? Isso. Não é não? Estão falando aí um pessoal. Eu vou contar quem foi que essa brincadeira. Foi aqui, é igual verdade, então tá bom. Mas isso não importa, amém? Glória a Deus. Vamos orar novamente pelo nosso amado pastor. Ele está viajando direto, né? Fez aí uma turnê aí com o pastor Ed. E aí hoje ele vai visitar lá a cidade dele, vai visitar a cidade dele. Depois ele vai para os Estados Unidos, amém? Pai, obrigado pela vida do teu filho, Senhor. Que irmão precioso, ó Pai. Te damos graça pelo coração que o Senhor deu a ele, ó Pai. Pela tua graça sendo encarnado através da vida dele, através, Senhor, não só da pregação, mas do estilo de vida que ele tem tido, ó Pai. Senhor, que ele continue marcando, Senhor, ó Pai, os corações aqui nessa manhã, não só os nossos, mas por onde o Senhor tem enviado o teu filho, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor continue marcando, ó Pai. Eu declaro portas abertas nos Estados Unidos também, ó Pai, onde o teu filho vai ter tempo lá para abençoar aquela nação que precisa de um grande mover, Senhor, e nós cremos que o Senhor enviou ele lá para abençoar aquela nação, Senhor. Abre as portas, Senhor, conecta ele com outras lideranças, ó Pai, para que, Senhor, esses seminários, esse coração, Pai, mais do que um seminário, um coração do Senhor, seja transmitido para aquela nação, em nome de Jesus, amém. Ó, eu estou com outro microfone porque ele vai pregar em português e eu vou traduzindo para o inglês. Vocês crê? Não crê, né? Yes. Então, Você tá. yes, ele falou sim, tá? Talvez alguém pode pensar assim, né? Também nem acho que pensa, mas só curiosidade, né? Assim, o cara legal, né? Vai fazer missão na África, né? Fazer missão nos Estados Unidos. Cara, eu fui numa igreja lá, eu contei, cabia mais ou menos umas 600 pessoas. 600. Tinha 60. E sem brincadeira, sem exagero. Eu era o mais novo lá. Eu era o mais novo. E além de ser o mais novo, a igreja tinha duas crianças que eram netos do pastor. A igreja tem, imagina uma nave de 600 metros, de 600 lugares. Tem um ginásio de esportes, salas de aula, mas não tem gente. Não tem gente. Lá onde o estado que eu estou, o estado da Geórgia, eu moro assim, perto da capital, tipo assim, 40 quilômetros. É considerado que eu moro em Atlanta, a região lá. Na igreja que eu vou, foi coincidência, a gente foi lá, praticamente não entra negro. E tem igreja de negro que não entra branco. Eu já sofri 2 ações de racismo lá. Porque o racismo, a gente olha aqui no Brasil, você pensa assim, só o branco matando o negro. Mas é o negro tendo racismo em relação ao branco do mesmo jeito, da mesma medida. Eu 2 vezes, uma vez no aeroporto, outra vez num restaurante, esses que vendem tipo KFC, aquele frango, né? 2 vezes. Então, cara, pensa num país, numa nação que precisa de Jesus. Porque aqui você ouve, né? Você vê o Descend, você vê a Bethel, você vê Jesus Culture, você vê o Elevation Worship, você vê o Maverick, você vê esses caras. A realidade lá é completamente diferente. Tem igreja lá que você não pode falar a palavra Espírito Santo, porque é meio quase que uma heresia. As igrejas, não no estado que eu estou, o estado que eu estou é mais conservador, mas as igrejas, elas põem uma faixa do lado. Está gravando isso? Está indo ao vivo? Está indo para streaming? Então é perigoso falar. Mas põe uma faixa, você entende o que eu estou querendo dizer, né? E tipo assim, uma esmagadora maioria das igrejas aceitando o pecado.
Então você fala assim, não, cara, a África precisa de evangelismo. Claro que precisa. Precisa, com certeza precisa. Mas por incrível que pareça, lá também precisa. Pior, querido, sabe que a coisa mais triste que eu tenho visto lá são os pastores brasileiros lá. Uma guerra de briga de foice no escuro. Pastores recasados, pastores fora da casinha. Sabe, um negócio assim muito estranho. Você fala assim, cara, eu nem consigo acreditar que esse negócio aqui dá para chamar de igreja. Eu entendo que hoje, né, se Deus vai confirmando isso, vai mostrando isso, eu entendo que Deus me levou para lá, para, né, dentro daquilo que eu posso fazer, lançar essa semente, chamada Espírito Santo de volta na igreja lá. Então, aí o cara pergunta assim, e aí, pastor, já acostumou lá? Eu falei, filho, acostumar lá é fácil. Difícil é se acostumar na Sibéria, né? No deserto do Saara ia ser difícil. Mas lá é fácil. Só que na igreja que eu assim tenho ido lá, eu fui 2 vezes essa igreja. O pastor acaba de pregar, você fala assim, acabou a pregação? Você fala assim, nossa, cara, só isso, igreja, que isso, cara? Você vem na igreja, senta, né? O pastor ele fala assim, senta um pouquinho, levanta um pouquinho, ora um pouquinho, adora um pouquinho. Só que lá eles dão bastante dinheiro, dão bastante dinheiro e vai embora para casa. Isso é igreja. Não tem comunhão, não se relacionam. Cara, é um negócio bem interessante. Eu entendo que a microcélula vai ser uma ferramenta muito poderosa para fazer uma igreja sólida lá. Construir uma igreja realmente capaz de impactar aquela nação mais uma vez, assim como aquela nação impactou o mundo, né? Mandou missionários para o mundo inteiro. O nosso evangelho aqui é fruto de investimento americano, né? Querendo ou não, nós temos uma dívida com eles. Se nós estamos aqui hoje, nós temos tradução da Bíblia, nós temos uma igreja hoje, né? Como temos, nós devemos em parte a eles. Deus usou aquela nação para nos abençoar, né? E eu tive o privilégio, né, de poder receber essa palavra de Deus e agora, né, tenho buscado. Então olhe para mim, né, tem uma questão de visto que tem que ser resolvido, né, um visto religioso, é um visto de 2 anos e meio. Quando você lembrar de mim, fala assim, Deus, dá um empurrãozinho naquele documento lá, ajusta o negócio lá, amém? Então, voltando àquilo que é a nossa mensagem, né, desses dias, sempre a premissa, o ponto de partida é Espírito Santo para todas as coisas, né? Como eu falei, nós somos pastor que prega um assunto assim, ele é meio exagerado, claro que eu sou exagerado, não tenha dúvida, para mim tudo depende do Espírito Santo. Então, se você vai profetizar, você depende do Espírito Santo. Se você vai curar, você depende do Espírito Santo, até porque o poder não é seu, o poder é dele. Então você tem que ser um canal bom, ajustado, né, para que ele possa fluir através desse canal. Esse canal não pode estar contaminado. Imagina um cano, né, um cano todo sujo, uma sujeira grossa, a água não consegue fluir por ele. Então, para que esse poder flua, né, nesse cano que somos nós somos o canal que o Espírito Santo usa para alcançar pessoas, ele tem que estar limpo. Limpo do quê? Limpo do pecado. Quando a gente olha lá Romanos 12:1, a gente fala assim, Senhor, eu me ofereço como um sacrifício vivo. Você sabe por que é vivo, gente? Sabe por que lá fala vivo? Só curiosidade, né? Porque a gente ora, às vezes está orando e não cai na real. Por que é vivo? Me ajuda aí. O que é vivo? Porque no Velho Testamento, o sacerdote pegava um bicho e cortava o pescoço dele. Ele morria para ser o sacrifício. Agora o sacrifício é o quê? Vivo, não vai morrer. O sacrifício foi feito a última vez por todas na cruz. Só que ele é vivo, mas depois do vivo ele é o quê? Santo. Ele é um sacrifício vivo, santo. E você só tem uma coisa que agrada a Deus. Qual é? A sua santidade. Um sacrifício, uma oferta em santidade que agrada o coração do Senhor. Então, é isso que nós queremos. Nos render ao Espírito Santo,
aprender a santificar a nossa vida, aprender a andar em santidade, saber que nós somos desenhados para conter essa glória, que é a glória do Espírito Santo. Para quê? Para poder destruir o império das trevas, para poder fazer com que a glória de Deus seja manifesta, para poder fazer que esse mundo, que na minha opinião, né, conversando com as pessoas, eu falo que se eu não fosse crente, eu estaria intoxicado de ouvir no rádio, na televisão, né, de ouvir no rádio, né, vou contar porque eu acho curioso, o cara pedindo o dízimo de 20%, isso é real, não foi alguém que me contou, eu ouvi. Cara, dízimo significa 10%, a 10ª parte de alguma coisa, o cara pedindo dízimo de 20%, aí você fica assim, da onde que o cara, né, que conta é essa, né, que o cara faz, né? Eu falo assim, deve ser contador, porque o cara chegou para o engenheiro e falou assim, engenheiro, quanto que é 2 mais 2? Ele falou 4. Chegou para o advogado e falou assim, advogado, quanto que é 2 mais 2? Ele falou assim, depende. Aí chegou para o contador e falou assim, quanto que é 2 mais 2? Ele falou assim, quanto você quer que dê? Né? Então, mais ou menos, esse pastor deve ser contador, porque o dízimo dele é 20%, 10 dele virou 20%. Né? Então, você imagina um cara que não é crente, né? Um cara que não é cristão, ele liga o rádio, escuta o cara pedindo dinheiro. Ele liga a televisão, ele escuta o cara pedindo dinheiro. Aquele apelo horrível, uma pregação horrível, eu estaria intoxicado. Uma coisa que eu não vejo, né, que acho que deveria ser a maior pregação, é a nossa vida. É a nossa vida. É você ser o melhor funcionário, mesmo que seja o pior salário. É você ser o melhor esposo, a melhor esposa, ainda que o seu cônjuge não seja como você imagina. É você ser o melhor filho, o melhor estudante da escola, ainda que seus pais não sejam aquilo que você esperava. E esse testemunho vai impactar as pessoas. E vão perguntar para você, por que você é assim? Sua resposta vai ser, por causa do Cristo que me salvou. É isso que o mundo espera, minha opinião. É isso que o mundo quer ver. Alguém que contém a glória de Deus, alguém que resplandece a glória de Deus, alguém que tem a responsabilidade de destruir o império das trevas. De que maneira? Na autoridade que foi concedida a ele. Pastor Ed, ele ensinou um negócio muito interessante. Ele fala que nós somos o sal da terra. O sal, quando ele é jogado na terra, e eles faziam isso quando eles venciam um reino pequeno, e eles queriam destruir aquele reino, eles jogavam sal na terra. Para a terra, o sal era uma maldição. Então a Bíblia diz que nós somos sal da terra. Então, quando nós somos lançados, nós somos uma maldição para o império das trevas, porque nós destruímos ele. Mas ao mesmo tempo, o sal era jogado em cima do esterco. Porque para o esterco virar um adubo bom, ele tinha que ter o sal. O que o esterco faz? Ele produz vida na terra. Então, ao mesmo tempo, para as trevas nós somos uma maldição, e para aquilo que é, né, podre, morto nesse mundo, nós geramos vida, porque vamos como sal da terra. O esterco vai ser lançado na terra e a terra vai produzir fruto. Olha só que lindo. Então, quando nós entendemos que somos essas pessoas, nós vamos entender que um rio de água viva vai fluir de dentro de nós. Há uma responsabilidade que nós temos que ter de fazer o quê? Revelar o poder dele, revelar a glória dele e trazer a ele toda a glória, e não ao homem, e não as estrelinhas de Jesus. Deus usa poderosamente pessoas que a gente tem que reconhecer isso. E se elas fizerem mau uso daquilo que Deus deu, você não tem que falar nada deles. Você não tem que falar mal do Valdomiro. Você não tem que falar mal do Edir Macedo. Você não tem que falar mal de ninguém, porque não foi te dado o direito de fazer isso. Porque quando você faz isso, você suja o cano. O que essas pessoas vão prestar contas é para quem é o dono de toda essa história, que é Deus. E você não é Deus. Qual a sua responsabilidade? Ser um canal de bênção que leva a glória para Deus. E pegar o exemplo desses caras e não seguir o exemplo deles. Mas acreditar que Deus pode te usar. Aí você vai ver Deus falando assim em Êxodo: vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Quem vai trazer o livramento? Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje.
Quem vai trazer o livramento? Deus. Através de quem? Através de quem? Quem Deus vai usar? Quem Deus vai fazer? Nós. Ele diz assim: endurecerei o coração dos egípcios e eles os perseguirão, e serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército. Deus vai, essa representação do faraó é o império das trevas, é o mundo, ele vai ser derrotado. Por quê? Porque Deus vai ser glorificado. Então, quando uma pessoa enferma ela é curada, o que acontece? O império das trevas está sendo derrotado. Por quê? Porque a maldição da morte. Cara, para morrer a gente tem que envelhecer. Para morrer nós temos que ficar doente. Senão não tem morte, senão não tem como morrer, senão a gente vai viver eternamente, né? Mas naquilo que Deus quer curar, naquilo que Deus quer fazer, é para que Ele seja glorificado. Então os egípcios, o mundo, saberão que eu sou o Senhor quando eu for glorificado. Vou dar um exemplo para você. Imagina que você está na África. Eu conheço alguns pastores que ministram na África. Aí, se alguém fica doente na África, você não fala assim: cara, vai ali na farmácia e compra um remédio. Primeiro, que não dá para ir na farmácia. Segundo, que não tem farmácia. Terceiro, que se tiver farmácia tem que ter o remédio. Então o cara vem doente para você. E aí você fala assim: vai na farmácia. Aí você pensa: não dá, né? O que eu vou fazer agora? Deixa eu ver se eu tenho um remédio na minha bolsa. Aí você não tem remédio na sua bolsa. O que você vai fazer? Se você não fizer nada, ele vai no curandeiro e o curandeiro cura ele. E aí? Você sabe como é que se evangeliza um muçulmano? Fala para ele: Jesus te ama. Não vai funcionar, Jesus te ama. Mas quando você manifesta uma glória de Deus, algo tão impactante, tão tremendo, o africano vai entender que existe Deus, que o feitiço não é Deus. O muçulmano vai saber que Alá não é Deus, mas que o Jeová que nós servimos é Deus. E Ele será glorificado, Deus será glorificado. E os egípcios, o mundo saberá que Ele é Deus. Sinais e maravilhas têm que fazer parte da igreja. Coisas maravilhosas têm que fazer parte da igreja. Mas nós precisamos ter essa responsabilidade de sermos cheios, transbordantes, e que esse rio de vida vai alcançar as pessoas em nome de Jesus. Uma coisa que é muito importante nós sabemos é que Deus faz do jeito dele. Deus faz do jeito dele. Então a minha percepção ela tem que estar bem grande com relação àquilo que Deus quer fazer, para não dar tiro na água, não dar tiro no escuro. Eu preciso saber, eu preciso estar conectado com o Senhor. Eu tenho que estar entendendo o que o Senhor quer. Eu tenho que estar na percepção daquilo que é a vontade de Deus. Você está entendendo? Diga amém. Eu vou direto aqui embaixo, na página 37. Ele vai dizer assim em Lucas 10, lá no finalzinho de Lucas 10, ele vai dar a instrução, envio 72, de 2 em 2, mas lá embaixo vai dizer assim: curem os doentes. Você sabe que esse texto aqui, se você ler ele todo, quando chega aqui embaixo, ele fala cure os doentes. Depois que você fez tudo aquilo, você vai pregar o evangelho. O que a gente faz normalmente para evangelizar? Primeiro, prega o evangelho. Por quê? Para dispensar o resto. Porque não é necessário curar ninguém, não é necessário expulsar demônio, não é necessário nada. É só pregar o evangelho. Pregar o evangelho, cara, qualquer bobo prega. Qualquer um prega. Agora, expulsar demônio não é qualquer um. Curar não é qualquer um. Sentar com o cara e comer com ele e mostrar a paz, que você declara que a paz de Deus está naquele lugar e a autoridade que tem sobre você se manifestar ali, não é para qualquer um. São para aqueles que vivem uma vida dirigida pelo Espírito. A sequência de Lucas tem 3 vezes, essa sequência de Lucas 10 tem 3 vezes nesse livro, dizendo a mesma coisa, que a última coisa que você faz é pregar a Bíblia. O que a gente faz primeiro? Primeiro prega a Bíblia. Por quê? Porque não precisa do resto. Teoricamente você está dispensando o resto. Mas aqui a última coisa, então ele vai dizer assim: digam-lhes, o reino de Deus está próximo de vocês. Então, aí pregou. Mas ele curou, aí veio uma ordem de Jesus. Qual é a ordem de Jesus? Curem os doentes. Para quem é essa ordem?
ele dá essa ordem para os 72. O que ele está crendo? Ele está crendo que os 72 estão aptos a curar pessoas. Aí, na página 38, esse outro texto aqui de Marcos 16, ele vai dizer assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quem crer aqui, diga amém. Aí diz assim: esses sinais acompanharão os que crerem. Veja só, é mais ou menos assim, ó, dá para ver minha sombra aqui, tá? A minha sombra. Se eu falar assim, sombra, fica, e eu vou, a minha sombra vai ou me acompanha? E se eu voltar e falar assim, fica aí, sombra, ela volta comigo, ela fica lá. Então ela me acompanha. Onde eu estou, ela também. Então veja só, se o texto diz assim: esses sinais acompanham, imagina que a sua sombra acompanha os que crerem. Então vai dizer assim: vão expulsar demônio, pegar em serpente, né? Mas imporão as mãos sobre os enfermos, sobre os doentes, e eles ficarão como? Então veja só, aonde você vai, esse sinal tem que acompanhar você. Aí vai dizer também, né? Vai falar em novas línguas. Então você está andando, né? Falando em novas línguas, e vai aparecer um enfermo para você curar. O pastor Ed chama esse cara de homem de paz ou mulher de paz. É a oportunidade que você tem de manifestar a glória de Deus, e essa pessoa glorificar a Deus, e uma janela se abre no seu coração para você entrar com o Evangelho. Cara, essa dinâmica é fenomenal. É muito, muito tremenda. E a gente tem muitas experiências nesse mesmo sentido. Muitas pessoas hoje estão na igreja porque experimentaram o poder de Deus, abriu uma janela, foi pregado o Evangelho e elas se converteram. Na maioria das vezes, tanto na África quanto para o muçulmano, é assim que funciona. E eu creio que está chegando esse tempo na vida da nossa igreja, da igreja brasileira. Uma igreja com poder, uma igreja com autoridade, uma igreja com capacidade de ministrar no poder e na autoridade do Espírito Santo. Você fluindo como um canal de vida, como um canal de bênção. Então, o sinal seria meio estranho, porque a igreja hoje, a sombra ficou parada e a igreja foi. O sinal não está acompanhando a igreja. Por que não acompanha a igreja? Porque a igreja, de uma certa maneira, colocou o Espírito Santo em segundo plano. Deixou ele de lado. Né? Se preocupou com tantas outras coisas que são lícitas também, são justas também, mas que não podem fazer o que ele faz, né? Por exemplo, aceitar pecado. Não, pastor, não tem problema. Não, pastor, tranquilo. Não é tranquilo, não. Eu tenho umas teorias aqui que você vai ficar de cabelo virado para avesso. Menos. Você entendeu, né? Menos, né? Então, cara, sabe por quê? Vou dar um exemplo. Eu falei ontem na mesa, estava conversando com o cara lá, falei assim, ó, irmão, independente, se alguém aqui faz uso de vinho ou não, e não vem com essa história para mim que vinho é cultural, que vinho está na Bíblia, para com essa bobagem. Presta atenção só. Segue minha vibe aqui, segue meu pensamento. Olha só, a polícia diz que se você beber um copo de vinho, você não pode dirigir. Sim ou não? Essa lei seca no Brasil hoje, você perde a carteira, por 2 anos seu carro vai preso na hora. E se você se envolver num acidente, você vai preso, você vai imediatamente para a cadeia. Perde a carteira, fica sem a carteira 1 ou 2 anos, se não me engano 2 anos, o carro vai preso. Se você não tem condição nem de... Isso aqui não é Bíblia não, isso aqui é mundo, está falando. Você não tem nem condição nem de dirigir, que é uma função tão básica na sua vida, você tem condição de decidir o quê? Aí eu falo para o cara assim, se você pode beber vinho, eu posso beber pinga. Porque o princípio que está ali chama-se etanol, não vinho. Mas vinho está na Bíblia, pinga não. Eu falei assim, não, você está falando de etanol para mim. Aí eu falei assim, não, pastor, vai ter tanto texto na Bíblia. Eu falei assim, claro que tem, filho. Tem texto na Bíblia para tudo, desde que você coxar ele, torcer ele, você vai achar justificativa até para bater na mulher. Até para isso você vai achar. Mas depende de você. Depende do que você quer. Agora, ficar defendendo santidade, eu não vejo. O cara fica defendendo para beber vinho, mas não fica defendendo para orar 4, 5, 6 horas por dia.
para ler a Bíblia, para meditar, para evangelizar. E eu não vejo. Os caras que defendem vinho não têm esse estilo de vida. Não tem essa conduta, não tem esse comportamento. Não é estranho, cara, o negócio? Parece, a Bíblia que eu leio, ela tem uma vertente diferente. Eu falo assim, busque em primeiro lugar o reino de céus, sua justiça. E aí as coisas serão acrescentadas. Quais coisas? Aquelas que eu estou buscando aonde? No reino dos céus. Tem que ter uma diferença. O mundo está bebendo. Você vai beber junto com o mundo? Ser igual a eles? Não, tem que fazer diferença. Aí o cara fala assim, mas Jesus fez vinho naquela festa. Irmão, já pensou? Os caras beberam tudo vinho. Jesus vai e faz mais vinho. Você sabe quantos litros de vinho tinha lá? Aquela talha lá, aquele negócio lá. Sabe quantos litros de vinho mais ou menos cabia? Quantos? Quantas ele fez? 600 litros de vinho. Cara, você sabe o que é 600 litros de vinho? E aquele povo bebendo e o povo embriagando, não combina, cara. Não combina. Porque eles já tinham bebido tudo. Agora tem outro tanto. E Jesus fala, cara, eu não quero que vocês se embriaguem. Mas não combina. Se um copo de vinho já te embriaga, imagina o cara tomar 1 litro. Não, é assim, faz a leitura, faz a conta. Faz a conta. Na verdade, alguns chegam a falar que tinha até 120 litros cada talha, seriam 720 litros de vinho. Cara, se cada um beber meio litro, seriam no mínimo 1.400 pessoas embriagadas naquele lugar, sem contar o vinho que eles já tinham bebido. Não é estranho, irmão? Aí o cara fala para mim assim, não, pastor, é cultural. Eu falei assim, irmão, é o seguinte, tua cultura é de beber, esse que é o problema. Então vai, você está entendendo o que eu estou falando? Eu falei assim, irmão, o beber ou não é um problema seu. Se você cheira cocaína é um problema seu. Se você se prostitui é um problema seu, você vai prestar contas disso um dia. O que você faz com o seu corpo, você vai prestar contas. Você vai chegar no céu e falar assim, peraí, tem um filme teu aqui, nós vamos avaliar o filme primeiro. Né? Ah, mas em seu nome. Eu falei assim, cara, em meu nome você tinha que ter feito a minha vontade, não a sua. Amém? Vamos voltar para a mensagem aqui. Por que eu estou falando isso? Sabe por quê? Porque nós temos que trazer um pouco de radicalidade ao nosso coração. Com Jesus. Um comprometimento com a palavra. Para termos a autoridade para destruir o império das trevas. Eu fui expulsar demônio de um cara. O cara era alcoólatra. E aí ele parou com a bebida. Aí ele entendeu que alguns irmãos da minha igreja, eles sabem que eu sou contra, da minha igreja, bebendo cerveja sem álcool. Um dia me chamaram, fui expulsar o demônio dele, e o demônio não mente, fica tranquilo. Nessa hora, se você está na autoridade, você pergunta, ele vai responder a verdade. Eu falei assim, como é que você entrou? Eu falei assim, cerveja sem álcool. Isso aqui não é piada, isso aqui não é brincadeira, isso é história real. Já falei aqui, eu falei assim, cara, eu já expulsei muito demônio na minha vida. Muito demônio. Então, eu sou da galera que, né, que eu falei ontem, falei assim, via demônio em tudo, filho. Tudo. Nossa, era um horror. Tudo virava demônio. Hoje eu não sou assim, não. Nem quero que as pessoas fiquem muito endemoniadas. Que libertação, processo, não é mandar a capeta embora. Né? Mas é poder, cara. É poder. Jesus vai dizer naquele texto para baixo, de Lucas 10, fala assim, os caras chegam, Jesus, até os demônios se submetem a nós. Que jeito que eles se submetem? O que eles estão vendo, os caras que eles se submetem? O que eles estão vendo? Espírito Santo. Estão vendo o Espírito Santo, a glória de Deus está resplandecendo. Então eles vão chegar lá e vão ficar entusiasmados. Até os demônios, cara. Por que se submete a nós? Por causa da autoridade que há em nós. A autoridade para curar, para libertar e, claro, para mostrar que há salvação. Então ele comissiona a igreja, não com pessoas extraordinárias, mas com pessoas comuns como eu e você. E ele dá para todos nós a mesma condição de termos a mesma medida do Espírito Santo, que é o que? Ser até... Só que acho que cabe mais Espírito Santo em mim que tu, né, filho? Bem mais, né? Mas vai encher aqui. Olha que eu já fui dessa largura assim. Não, eu já fui 50 quilos mais. 50 quilos. Então, diga para o seu irmão assim, saia do engano, meu irmão. Você foi chamado para viver o sobrenatural. Amém? Agora eu vou explicar para o senhor um texto que é a minha leitura, tá? Você pode fazer outra, não tem problema. Está lá em Mateus 17.
Então os caras vão curar uma criança lá, e acaba que não cura, e aí vem e pergunta para Jesus: Jesus, por que não conseguimos expulsar o demônio? Ele falou assim: porque a fé que vocês têm é pequena. Aí o cara fala assim: não, é que eu tenho uma fé pequena, eu quero que a minha fé cresça. Eu tenho uma outra versão para isso, tá? Vamos usar o C, né? Não que a fé tua é pequena, nem que o C é pequeno, mas vai o C. Quer ver? Ó, você vai ser salvo? Tem certeza? Absoluta. Olha, veja bem. Olha, não, fecha os olhos, fecha os olhos. Está salvo mesmo? Aleluia. Então, vem cá, fica aqui de pé então agora. Não, fica de pé, irmão. Você já está de... Estou de rodapé. Depois o cara quer ter amigo, né, irmão? O cara diz: ei, quer ser meu amigo. Então tá, agora é sério. Vem cá. Você é salvo? 100%. Já nos últimos 10 anos. Fez coisa errada nos últimos 10 anos. Muito. Continua salvo, continua salvo. Se você errar alguma coisa para frente, continua salvo. Tem certeza? Com a tua ruindade vai ser salvo. Mas tem certeza? Agora eu pergunto para você uma coisa. Ele tem fé para ser salvo. Você está acreditando nele, sim ou não? Ele tem convicção dessa fé? Tem como falar que ele tem uma fé pequena? Tem como falar que a fé dele é grande? É esse que, na minha opinião, esse que é o engano. Na minha leitura desse texto, esse é o engano. Você está dizendo que a fé dele é grande, é como se antes ele fosse salvo até o joelho. Então a fé dele é pequena. Então na hora de salvar, salva do joelho para baixo. Mas aí a fé dele cresceu e agora ele vai salvar da cintura para baixo. Não, ele tem mais fé agora, que a fé dele está aumentando. Ele vai salvar do ombro para baixo. Não, agora ele tem uma fé grande. Vai salvar tudo ele. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu estou tentando mostrar para você que ele tem fé para a salvação. Nada vai tirar a sua fé. Eu perguntei para ele: tem problema? Tem. Já errou? Errei. Continua salvo? Sim. Vai errar? Vou. Mas continua salvo. Isso é fé, cara. Essa fé não é grande. Ela nem é pequena. Ela é simplesmente o quê? Fé. Então, esse texto aqui, a minha leitura é assim: você tem fé para alguma coisa ou você não tem. Se você vai dizimar e você duvidar que aquilo vai produzir um resultado na sua vida, pronto, não vai ter fé ali. Aí, então eu vou dizimar 5%, que aí 5% eu tenho fé nos 5%. Não, cara, não é assim que funciona. Então, a fé, ela é uma coisa completa na sua vida. E ele tem fé para ser salvo. Ele vai ser salvo porque nós somos salvos pela... Vem dele? Quem brotou esse negócio do coração dele? Obrigado, irmão. Então o que acontece? Jesus vai dizer assim: esse capeta só sai, e aí você vai ter essa fé, que jeito? Pelo jejum e pela oração. Então você vai ser cheio dessa fé. Essa fé, ela ou existe em você, ou ela não existe em você. Ou você tem fé para curar, ou você não tem. Ou você tem fé para expulsar demônio, ou você não tem. Né? Que tem uns adeptos, né? Que tipo assim: não, esse pastor que veio pregar aí, ele até com umas piadinhas boas, né? Mas tem uns negócios que eu não acreditei lá não. Esse negócio assim, tem que orar alto, tem que sair palavra da nossa boca. Eu vou dar 2 exemplos para você. Sabe o que você faz? Quem já viu expulsar um demônio aqui? Já viu expulsar um demônio? Já viu? Só para eu saber, levanta a mão se você viu expulsar o demônio. Nunca? Já viu? Então tá. Pega o seu, fala assim: Deus, que eu tenho uma experiência, mostra o endemoniado para mim. Aí você chega para o demônio e fala assim: psst, psst. Eu vou te dar uma dica. Sai tu correndo. Se esse capeta levantar, filho do céu, eu tenho dó do que vai acontecer com tu, meu irmão. Como é que você expulsa demônio, filho?
Sabe como? Você tem que falar, sai em nome de Jesus. Você tem fé, tem autoridade e dá um comando. Por que tem que dar um comando? Porque o mundo foi criado Então é pela palavra que as coisas vão acontecer. Então, como é que eu vou expulsar um demônio? Eu vou dar uma ordem no mundo espiritual. Eu vou declarar algo. Do que? Da fé que está no meu coração. Eu vou falar para você, o demônio lê a sua fé. Ele lê nos seus olhos a sua fé. Fica tranquilo. Eu garanto isso para você. Garanto. Ele lê a sua fé. Ele lê a sua conduta. Eu já vi o cara estava me contando que isso aconteceu na igreja. Eu não era pastor ainda, mas na igreja que eu frequentava, o capeta deu um chute na Bíblia do pastor assim, falou assim: você é vagabundo e preguiçoso. E o cara nem rebateu a história. Por quê? Porque o demônio estava falando a verdade. Então, além de ler sua fé, ele lê a sua conduta, ele lê a sua vida. Então é importante que a nossa conduta seja de alguém que anda pela fé. Fé gerada que jeito? Por quem? Pela comunhão. Quando ele fala aqui para mim, oração e jejum, não é o quanto eu oro, o quanto eu jejuo, mas é o quanto, pela oração e pelo jejum, eu tenho comunhão com o Espírito Santo. Eu sou cheio do Espírito Santo. É isso que eu entendo que ele está falando. Aí eu sou cheio do Espírito Santo, eu vou orar, aí eu tenho fé. Vou dar um exemplo para você. Você vai ouvir falar do meu nome ainda. Fala assim, cara, tem um sujeito, o nome dele é Jorge Malula. Esse cara olha para os paralíticos sai tudo andando. Você vai ouvir falar de mim ainda. Você vai ouvir falar. Eu tenho fé. Cara, eu tenho uma fé para orar para o sujeito sair andando da cadeira de rodas, que você não tem noção. Um dia eu estou na minha igreja, mas pensa um dia que eu estou barrapando de óleo. Se eu fizesse assim, caía óleo para todo lado. Tanto óleo que eu estava. Aí, o que entra na minha igreja? Um cadeirante, aquelas cadeirinhas elétricas. Eu falei... Eu só fiz assim, que é a espada do Espírito, né? Vai andar, filho, vai andar. E eu tenho fé para curar. Pensa na fé que eu tenho. Chamei o cara, assim, aí eu já fiz o anúncio, né? Claro. Quem quer ser curado aqui? O cara, vem aqui na frente. O cara veio, desci do altar. Meti a mão nele, filho. Oração de fé, 40 segundos, tá? Oração de cura não deve durar mais de 45 segundos. Orei para o cara e falei assim, tenta andar. Ele, dá não, pastor. Vou orar de novo. Eu oro 5 vezes. Orei. O que aconteceu na segunda vez? Terceira vez? Quarta vez? Quinta vez? Como é que ficou a minha fé? Sim ou não? Então, essa é a diferença entre eu e você. Se você entendeu o que eu acabei de falar para você, nem o seu problema, nem o seu pecado abalou a sua fé. Porque o cara não ser curado vai abalar a minha fé. O que eu disse para vocês, eu fui enfático. Eu tenho fé. Eu tenho fé. 2 anos atrás, 3 anos atrás, orei para um pastor, o pastor não podia andar. Ele estava na conferência, ele não podia andar. Eu orei, ele ficou de pé e saiu correndo na frente da igreja inteira. Esse ano passado agora, um fato bem interessante. Esse ano, não, foi começo desse ano. É um fato bem interessante. A mulher, 9 cirurgias no joelho. Dona Fátima, o nome dela. Fica de pé, Dona Fátima, e ela com ajuda ficou de pé, a perna dela fazia assim, Ela não tinha força na perna. Eu falei assim, em nome de Jesus, pernas sejam fortes. Pum, a perna parou de tremer. Mas Dona Fátima, a senhora consegue andar? Não consegue andar. Eu falei assim, em nome de Jesus, ande. E ela, com a ajuda das pessoas, começou a andar. A igreja tem mais ou menos 1000 membros, uma largura bem maior do que essa. Ela foi até o fundo e voltou com ajuda. Falei assim, agora, Dona Fátima, vamos comigo. Segurei bem na pontinha do dedo dela, assim, bem assim, e fiz as pessoas irem soltando dela, e ela foi caminhando, normalmente. E ela não percebeu, eu tirei a minha mão da mão dela, ela foi caminhando e voltou caminhando. Quando chegamos na cadeira dela, você melhorou, Dona Fátima? Ela falou assim, não.
Dona Fátima só podia andar. E as pessoas, as mulheres, 3 mulheres trouxeram ela no culto, chorando em lágrimas, porque há 9 meses ela não andava. E ela andou. Só que esse cara cadeirante foi mais ou menos em 2014, se eu lembro desse cara. Isso aconteceu agora em 2020, que a Dona Fátima andou. Se eu tivesse permitido a minha fé ser abalada, será que a Dona Fátima teria andado? Será que o pastor teria andado? Então assim, quero te ensinar uma coisa. Fé, ou você tem, ou você não tem. Como que ela entra dentro de você? Jejum e oração. Intimidade com o Espírito Santo. Não queira ser louco de botar a mão na cabeça de alguém que não há fé no seu coração. Por quê? Porque não vai funcionar. Não funciona. Você tem que ter, na verdade, uma convicção, uma certeza absoluta no seu espírito, na sua alma, e conseguir visualizar pela fé um milagre acontecendo. Você vai dar uma ordem para a coluna vai ser curada. Você vai ver os ossos se ajustando. Você vai ver um músculo ficando forte. Você vai ver um bebê no ventre. Você vai ver o câncer derretendo. Você vai ter que ver, porque essa é a sua fé. Você vai ter que visualizar isso. Por que vai ter que visualizar? Porque faz parte da sua fé. Faz parte da visão. A fé é aquilo que os meus olhos naturais não veem, mas se eu consigo ver com o meu espírito. Então, aí eu conto algumas histórias bem interessantes. Sabe qual é o milagre que Deus mais me usa para curar pessoas? Coluna. A minha esposa tem 3 cirurgias na coluna. 3, por falta de uma. E na última, antes da última, eu estava orando com ela. Eu falo assim, ó, eu vi descer uma coluna nova do céu. E vi o anjo, cara, foi uma visão mesmo, estou falando sério, não é eu imaginei não. Ele tacando aquela coluna, eu falei assim, perguntei para ela, melhorou? Ela falou assim, não, tu é pior. Dali, foi 10 dias ela operou, né? Porque ela estava com muita dor, tomando morfina, cara, o negócio estava feio de ver. Aí, um médico deu um decreto para ela, falou assim, nunca você vai pegar o seu neto no colo. Eu falei assim, eu não acredito nesse decreto. Que aquela coluna que eu vi, vai acontecer alguma coisa. Se você ver a minha esposa carregar, o nome dele é Teodoro, ele tem 1 ano e, agora está com 1 ano e 10 meses. Você vê pegar uma criança de 15 quilos no colo, você não acredita que ela tem 3 cirurgias na coluna. 3. Nós estamos trabalhando nos Estados Unidos lá com um negócio chamado house cleaning, que é limpar casas lá. Ela agacha, ela levanta, ela limpa as coisas. O médico tinha dado um decreto para ela. Você não vai poder fazer nada disso, sua vida vai ser inútil. Mas Deus colocou uma coluna. E o milagre não é quando eu quero. Eu acredito que Deus colocou uma coluna. Resolveu na hora o problema? Não, ele inclusive foi para a cirurgia. Mas eu tenho várias experiências, a pessoa ligar para mim, depois fala assim, pastor, minha cirurgia estava marcada, foi lá, fiz exame, o médico marcou a cirurgia, porque não tem mais nada na minha coluna. Então você tem que saber que Deus faz do jeito que Ele quer, não é do jeito que eu quero. Ele é o Senhor, é Ele que determina, é Ele que faz. Qual a minha condição? Eu tenho que estar no lugar certo, na hora certa e pronto para fluir em fé. Pastor, depende da fé do fulano. Fala assim, quando Jesus ressuscitou aquela menina, a menina, ele falou assim, ei, você tem fé? Se tiver fé, eu vou te ressuscitar. Não depende da fé da pessoa, depende apenas da sua fé. A sua convicção. Sabe com quem eu tive a oportunidade de andar 3 dias seguidos, aqui ali em São Paulo? Com o Todd White. O Todd White nem era famoso ainda, ninguém conhecia o Todd White. Ele tinha um seminário lá chamado Power Love Ministries. Não sei se ele continua com o mesmo ministério ainda. E pouquíssima gente conhecia o Todd White. Hoje todo mundo conhece o Todd White, né? Eu fui na rua com ele. Eu mesmo não sabia quem era o Todd White. Você tem uma noção.
E tá, e tampa a rua, e eu do lado dele, e fala assim, ora você agora. Eu orava, as pessoas eram curadas, eu orava, as pessoas eram curadas. Orei, acho que eu aprendi 5 vezes. Orei para um cara, o cara com um gesso, aí o pé quebrado, né? Eu orei com ele 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, na 4ª vez, ele falou assim, cara, escutei um barulho aqui dentro. Na 5ª vez, ele saiu andando com o gesso. Sabe o que ele fez? Ele foi lá, arrancou o gesso e saiu andando e correndo. Então, eu comecei a aprender como fluir na cura, que isso Deus podia fazer. Eu não conseguia acreditar, eu não tinha fé para isso, mas Deus foi mostrando que eu podia. Então, aí em João 14:11, ele vai dizer assim, aquele que crê em mim fará as coisas que eu fiz. Aquele que crê em mim, o que Jesus fez? Ele curou pessoas. Ele declarou na sua palavra, o seguinte, impõe as mãos sobre as pessoas e elas serão curadas. E como é que você faz isso? Irmão, você tem que entender. Imagina Deus criando o mundo, falando assim, moléculas, por favor, se for possível, juntem-se. Mundo, se vocês quiserem, faz aí. Não, ele deu uma ordem, haja luz. O que aconteceu? Eu falo assim, é mais difícil para o evolucionista, né? Ele tem mais fé que nós. Sabia que o evolucionista tem mais fé que nós? Ele tem que acreditar que nós somos fruto de uma ameba, cara. Que a ameba virou um macaco, o macaco virou nós, filho. Tem que ter fé para acreditar nisso. Para nós é mais fácil. Pum! Deus criou o mundo, acabou, né? Para nós é fácil. Os caras têm que ter fé. Então, como é que Deus criou? Haja luz. Como é que você vai orar? Seja curado. Aí que é importante, né? Em nome de Jesus. E uma coisa importante, quando você crê, dê graças por aquilo que você crê. Dê graças por aquilo. Dê uma ordem. A sua palavra, por isso que eu falei, toma cuidado com a sua palavra. Toma cuidado. Eu contei da bicicleta aqui para vocês ou não? Não? Eu pedalo, né? Pedalo assim, já pedalo tem uns 11 anos. Aí eu troquei o pneu, a gente tem que aprender, né? Que você sai para a estrada, aí você tem que aprender a trocar pneu, arrumar o furo e tal. Aí eu comprei uma câmera nova, um pneu novo, estou colocando um pneu traseiro e vou sair para fazer um pedal de 78 km. Aí eu falei, cara, mano, eu não falei, eu pensei, sabe, segundo assim, nem Deus fura esse pneu. Cara, é sério, eu não pronunciei uma palavra. Eu estava com a música ligada, louvor. Passou esse pensamento na minha cabeça. Então, nem Deus fura esse pneu. Cara, eu botei tanta confiança naquilo que eu estava fazendo, que eu não levei o estojinho, que você carrega a borrachinha, as pinças, que você tira o pneu e tal. Deixei em casa. Fui, é de Venceslau a Arapoti, 78 quilômetros. Dá 39 de ida, 39 de volta. Fui, orei com um cara lá que eu tinha prometido orar com ele, voltei. Quando estou num baixadão assim, não era descida grande, mas é uma baixada, onde o celular não pega, a bicicleta faz assim. Dá uma balançadinha, dá uma reboladinha, você faz assim, não, cara, que eu olhei para o chão. Na hora, ele falou assim, tá vendo? Falei assim, cara, mas eu não me duvidei do você, filho. Falei assim, sabe o que é? Para você entender o poder que existe até no que você pensa. Se tem poder no que eu penso, imagina no poder que tem a minha palavra. Então, as minhas palavras, cara, eu não brinco muito com as coisas sérias. Posso fazer uma brincadeira, uma piada assim, né? Negócio da costela lá e tal, né? Mas falar assim, eu vou aqui, vou fingir que estou doente. Mano, tem um poder nisso. Você não tem ideia, você não tem noção disso. Se tiver noção, o que pode acontecer quando você libera uma palavra? Cara, as coisas são criadas a partir do nada. Pela sua palavra. As coisas acontecem pela sua palavra. Então, palavras são coisas importantes para a nossa vida. E Jesus curou as pessoas assim.
levante e ande. Ele não falou assim: papai, oh Deus de Abraão, Isaac, Jacó, se for da sua vontade, cure o leproso. Falou assim: ó, é o seguinte, vai lá se mostrar para o sacerdote e vê o que acontece. Quando o cara estava indo, ele foi curado. Levante e ande. Pega no seu leito aí, levanta e anda. Estica a mão. Você está entendendo o que é uma ordem no mundo espiritual? Por isso que eu falo que é legal o cara servir o exército, que ele fala assim: ó, você, né, o rei dos reis, o senhor dos senhores, o general dos generais, assim: você, soldado, tem autoridade para curar. Ele vai dizer assim: sim, senhor. E ele vai na autoridade. Por quê? Porque ele está debaixo do comando daquele que mandou ele fazer. Quem é que vai bancar essa ordem, irmão? Quem? O soldado ou o general? Então pronto, está resolvido o seu problema. Você está entendendo? Diga amém. Filho, vai lá, trabalhar um pouco essa folga aí, pegando a mãozinha da esposa assim. Muito lindo, acho legal, viu? Mas deixa ele trabalhar um pouco. Solta essa. Só fica arrepiado os cabelos da minha cabeça, que eu estou arrepiado quando eu vejo você. Aleluia. Acontece mesmo quando você me viu ou não? Não. Eu falo, é bom, o cara que é até amigo, né? Você acaba com a amizade aqui, acaba com a amizade ali, aí não, ninguém segura essa, né? Olha só, na página 40, todas essas coisas, isso é muito importante, todas essas coisas são realizadas pelo mesmo e único Espírito. Quem vai fazer tudo? Quem? Quem é a pessoa na igreja? Na igreja, quem é a pessoa mais importante na igreja? Quem é? E para a igreja, quem é a pessoa mais importante? Então você pegou a ideia. Então, é o Espírito Santo que vai fazer acontecer todas essas coisas. E um negócio bem interessante, eu só vou citar para vocês Isaías 53. O autor, ele fala assim, ele está falando de Jesus, ele fala assim: ele tomou, ele levou sobre si. Tanto levou quanto tomou significa algo que já aconteceu. Amém? Amém? Diga comigo assim: a cura já aconteceu. Você está entendendo? Há uma diferença entre Jesus ser a cura e ser o que cura. Aí quando o pastor me trouxer para pegar o seminário de oração aqui, aí vocês vão entender mais sobre esse texto aqui. Ela já aconteceu nos céus. O que vai acontecer? Eu sou o canal, você é o canal que traz essa realidade dos céus aqui na terra. Simples assim. Eu lhe garanto que é muito simples. Isaías 55, 10 e 11, eu vou ler só a parte que está em negrito. Diz assim: a minha palavra não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual eu enviei. Quem disse para nós cura os enfermos? Quem disse? Lembra? Tem que lembrar agora. Quem disse cura os enfermos? Quem disse? Jesus. Jesus diz cura os enfermos. Ele falou assim: a minha palavra não volta para mim o quê? Então eu vou estar com você para que você possa fazer o que eu ordenei você fazer. Você está entendendo? Diga amém. Você vai fazer isso sozinho? Vai fazer o quê? Mas quem é a garantia de tudo isso aqui? Quem é? Uau! Você já imaginou que glorioso é esse trabalho? Eu tenho muitas experiências de cura, mas também um dia meu sogro estava internado e o pé dele estava na cor da tua calça, assim mais ou menos, irmão. E aí ele falou assim: meu sogro, nossa, amei muito meu sogro, ele era como um pai para mim. E aí ele
teve uma trombose arterial, que é aquela que deixa, né? Fica roxo, azul primeiro, depois roxo, aí fica preto o pé. E ele falou assim: rapaz, eu sei que Deus te usa. E eu sei que Deus vai usar você para curar o meu pé. Rapaz, aquela hora eu falei assim, por dentro eu já fiz assim, fum. Eu falei assim, espera só um pouquinho. Já vem. Foi consultar o cara, né? Nasci ontem, né? Vou mandar uma bala ali. E se não tiver nada na agulha. Falei assim: ô senhor, e aí? Eu falei assim: curar não. Falei: sério? Falou: é. Falei: e agora? Ele falou assim: vai lá e conta pra ele. Falei: é fácil, né? Porque não vai você contar. Mas quem é o servo aqui? Falei: eu. Então vai, estou te mandando. Aí eu fui lá, falei assim: meu sogro, ele entregava um versículo bíblico. A cidade tem várias pessoas que se converteram na cidade que ele entregava. Pegava aquele, xerocava um negócio lá e saía entregando os versos bíblicos. Eu falei assim: deixa eu perguntar uma coisa, o senhor ama mesmo Deus? Claro que eu amo. E Jesus? Nossa, amo demais Jesus. O senhor crê mesmo no Jesus? Creio. Assim, só uma pergunta: se eu tivesse que cortar o pé, o senhor continuar entregando o versículo mesmo assim? Ele falou: claro que ia. Falei: ufa. Vou orar. Não sei se Deus vai curar. Quase que eu contei para ele, né? Não sei se Deus vai curar, mas o senhor está nas mãos de Deus. Orei com uma fé incrível. Nada aconteceu. Cortou a perna, amputou mais ou menos nessa altura assim, logo abaixo do joelho. E toda perna, eu não sabia disso, foi saber depois, né? Toda perna tem um desvio. E a perna mecânica, ela não tem como, ela segue o desvio. E aí a gente brincava que ele saía entregar aquele versículo, que ele estava fazendo a obra. Ou tá fundo, tá raso, que era assim: tá fundo, tá raso. Tá fundo, tá raso. Mas ele continuou. Então, quando a gente fala de cura, a gente não fala de 100% de acerto. Mas isso não abala a nossa fé. Não abala o que nós cremos. O ano 2019... não sei, Deus me usa muito também para orar por pessoas que não podem ter filhos. E aí, nossa, eu já vi muita gente que já engravidou, muita gente. E aí eu chamei minha filha, chamei ela e meu genro no altar, falei assim: olha, esse ano é onde vocês vão gerar. E aí ela engravidou, trouxe a canequinha, vovô, vovó e tal, aquela emoção e tal. E eles foram fazer um ultrassom, já estava já de pouquinho, não sei se 3 meses, um pouquinho mais de 3 meses. Eu tenho 4 filhas, e eu era louco para ter uma netinha, né? Falei: uma netinha, vai ser uma delícia, porque a casa toda adaptada à menina, né? Todo mundo sabe como lidar com menina e tal, vai ser tão gostoso. E se eu falar o sexo, muito difícil, eu não errei, até hoje eu não lembro de eu ter errado. Não é de todo mundo que eu falo, mas se eu falar, normalmente eu acerto. E falei assim: ó, vai ser uma menina. E aí ela foi lá e fez a sexagem fetal, aquele que se faz no exame do sangue, e realmente era menina. Só que o cordão enrolou no pescoço. Ela foi fazer o ultrassom e o coraçãozinho parou de bater. Uau! Foi muito difícil, porque foi debaixo de uma palavra de Deus. Na expectativa, todo mundo, e ela, né, ela é a filha mais chegada, é a mais velha, é aquela coisa toda. E eu via a amargura e a tristeza dela. Eu fui falar com o cara, não. É assim, espanta não o jeito que eu falo com Deus. Cada um fala com Deus do jeito que você tem intimidade. Eu falei: pô, cara, faz isso não, hein, filho. Faz isso não. Cara, eu vi uma voz assim: quem prometeu para você? Quem é o dono da palavra? Eu falei: é o Senhor. Descansa. Só que a palavra, ela para engravidar aquele ano. Chegou em dezembro, mais ou menos, eu creio que por volta do dia 20, ela aparece de novo. Eu falei assim: pai, quero contar para ninguém,
O médico falou que ela não podia engravidar. Logo na sequência. Seu Paulo, estou grávida. Falei, filha, Deus deu uma palavra. Você deu a palavra. Pronto. E era realmente uma menina. Falei assim, mas dessa vez vai ser menina. Aí ela foi fazer o primeiro ultrassom, viu o coraçãozinho batendo, tal, muito pequenininho. Esperou mais uns meses. Foi fazer o ultrassom. 2 voltas do cordão em volta do pescoço. Ela liga desesperada para mim. Pai! Eu preciso vou falar uma coisa para você, minha filha. Quem prometeu? Quem prometeu? Falou, Deus. Falei, resolvido o seu problema. Vai fazer outro ultrassom, irmão. E o cara é amigo nosso. Ele é de Londrina, um dos melhores que eu já ouvi falar. É o melhor que tem lá, em obstetriz. Ele falou assim, uma cabeça do neném é muito grande. Ele demorou mais de 1 hora no ultrassom. Além de ser nosso amigo, a responsabilidade de dar uma notícia dessa. Você, a cabeça do neném é muito grande. Tem algum problema aí, eu não consigo detectar o que é. Ela liga para mim desesperada. Eu falei, filha, deixa eu falar uma coisa para você. Quem prometeu? Quem disse que esse nenê ia nascer? Fui eu. Ela foi fazer outro ultrassom. O coração, ele tem que pegar 1/3 da caixa torácica. O dele era 2/3 da caixa. Ele falou assim, Jamile, eu vou ligar aqui agora. Ligou para a mulher lá de uma outra clínica que faz ecocardio intrauterino. Ela foi lá na hora. Ela fez, constatou, coração gigante. E aí ela liga para mim e falei, filha, você consegue descansar? Você consegue só crer, porque quem deu a palavra? Deus. A médica falou para ela assim, Jamile, quando você estiver indo para o hospital, você me liga. O neném vai nascer, vou pegar ele. Eu não vou garantir para ele que ele consegue resistir. Eu vou levar ele para UTI cardíaca neonatal. E foi o que aconteceu. Só que eu acho que ela estava com talvez uns 7 meses de gravidez. Ela estava em casa no sábado à noite. O pastor Ed me ligou. Falei assim, Jorge, queria que você participasse aqui da nossa reunião de oração. Eu falei, pastor, que bom que o senhor ligou, né? Vou participar sim. Essa reunião de oração, que não é no modelo que a gente está fazendo hoje, mas era uma coisa meio parecida. Inclusive o Mardi, quem começou esse processo lá. E aí eu falei assim, pastor, tem uma questão da Jamile, olha, está se passando assim, 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 assado. E aí eles oraram. Para mim, noite, para eles de manhã, 3.000 pessoas estavam orando. E ele pediu para orarem todos ao mesmo tempo, pela vida dela e pela vida do Teodoro. Ela falou assim, pai, eu senti alguma coisa. Não sei o que é. Tá bom, filho. Qualquer um pode sentir, né? Foi para o hospital. Quando ela foi para o hospital, ela estava com Covid. Ninguém sabia. Ela estava com Covid. Ela e o esposo. O neném nasceu. A médica pegou o neném, correu para a UTI. 6 horas depois ela volta com o neném. E fala assim, Jamile, seu filho é 100% normal. Você consegue entender que se ele te dá uma palavra, ele é fiel? Eu falei para as pessoas assim, eu falo assim, cara, eu aprendi a crer na Bíblia. Eu acaba assim, nossa, você pastor, você não crê na Bíblia? Eu falo assim, não estou falando nesse nível que você está pensando. Crê nos detalhes. Crê naquelas coisas que parecem impossível, mas que Deus quer que nós creiamos. A cura é mais ou menos isso. É você ter essa convicção, essa certeza, porque sem fé você não consegue agradar a Deus.
É pela fé que nós obedecemos, é pela fé que nós vamos impor as mãos sobre os enfermos. E antes de nós orarmos, um dia Jesus está no barco com os discípulos. E aí ele fala assim: lance as redes onde as águas são mais fundas. E Simão vira para ele e fala assim: Jesus, você não é pescador. E nós pescamos aqui a noite inteira. A gente sabe onde tem peixe. Essa parte só estou acrescentando, tá? A gente sabe onde tem peixe. O senhor está falando para jogar a rede de novo. Não faz sentido. Mas ele fala assim: tudo bem, mas eu vou jogar a rede. Eu pergunto para você: Pedro tinha fé para jogar a rede, sim ou não? O que você acha? Sim ou não? Não tinha. Essa é a minha opinião. Não tinha. Porque o Senhor deu uma palavra: eu lanço a rede. Porque o Senhor disse: cure os doentes, eu vou curar os enfermos. Tem alguém com dor aqui agora? Você tem que estar com dor agora. Está doendo agora. Está sentindo dor. Tem alguém aqui? Fica de pé. Onde está doendo, irmão? Seu ombro. 2 homens atrás dele para mim, faz favor. 2 homens que creem, né? Pode tirar a cadeira. Não é que ele vai cair, só tira a cadeira que vocês têm que se aproximar dele. Isso, fica aí, querido. A gente não sabe qual é o problema no ombro. Eu poderia orar. Quando o público é maior, tem várias pessoas com dor, normalmente eu oro antes. Nós vamos orar por eles juntos. Quando vocês fecharem os olhos, porque não tem a chance de ele ficar endemoniado, mas se tem uma chance de alguém ficar endemoniado, você tem que ficar esperto, vai olhar de olho aberto. Mas aqui, nós estamos no meio da igreja, não tem necessidade. Quando vocês fecharem os seus olhos, vejam pela fé o que Deus está fazendo nesse homem. E aquilo que vocês virem, vocês lancem um decreto sobre a vida dele. Esse decreto, tipo assim, se eu falar assim: levante e ande, isso não pode durar mais do que 45 segundos. Não dá para falar: levante e ande, levante e ande, levante e ande, levante e ande. Não dá. Você vai, em nome de Jesus, aquilo que o Senhor mostrar a vocês, vocês põem a mão no ombro dele e declarem essa palavra de fé em nome de Jesus. Vai lá. Você conhece a música? Agora. Como é que é seu nome, irmão? André? Só tem um jeito. Estava doendo, parado. Como é que está agora? E tem outro. Você não tem que agradar nem eu, nem os caras que estão aí. Você tem que ser honesto, é honestidade. É eu e a R. Soares essa hora aqui. Como é que está teu ombro? O que você não conseguia fazer? Mexe ele então para a gente ver. Aleluia. Abraça ele, tem que abraçar, cara. Tem que abraçar, dá um abraço nele aí. Amor de Deus, cara. Amor de Deus. Você está entendendo a dinâmica disso aqui? André, quem curou você? Foram esses 2 caras aí? Foram esses que curaram você? Através do Espírito Santo que está neles. Você está entendendo? Pode sentar. Mais alguém está com dor? Tem que estar doendo agora para a gente saber, porque o cara tem que fazer o teste. Se não fizer o teste, a gente não consegue ter a prova. Você já viu que Deus cura? A irmã? Oh, pode ficar aí, irmã, pode ficar aí, fica tranquilo. 2 irmãs lá junto com ela lá para mim, faz favor. Mais uma irmã.
Qual é o seu problema, irmão? Seu pulso. É a mesma coisa. Deus levanta um morto, o cara está lá 3 dias. Jesus fala assim: Lázaro, vem para fora. Você já imaginou o que aconteceu? Eu vi uma pregação de um cara e ele explica por que Bartimeu, não é que ele era cego, não tinha um olho, o globo ocular dele tinha sido arrancado. O milagre não foi ele enxergar, o milagre foi o olho aparecer. O cara dá uma justificativa lá, eu quero crer nisso, porque para mim, quanto mais lindo for, mais glorioso é. Então assim, mesma coisa, vocês fecharem os olhos, vejam o que Deus está fazendo no pulso dela, e a palavra que vocês têm da visão, libere sobre o pulso dela em nome de Jesus. Agora, se alguém tem algum diagnóstico, você fez o exame, tem diagnóstico, vem aqui na frente. Qualquer diagnóstico que seja. Mais alguém? Preciso de ajuda de mulheres aqui agora. Amém. Aleluia. Como é que está o pulso da irmã? Irmã? Como é que é o nome dela? Fabiana. Como é que está o pulso? Não dói mais. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Aleluia. Você tem que fazer uma pequena entrevista, né? Onde é que está a região do corpo? Onde é que está o seu problema? No outro. Você? Tem o quê? Cardíaco. Você? Pode perguntar para a pessoa, né? Aonde é o seu problema? Aí você vai, claro, para a mulher, aí dá pra gente colocar nas mãos, nas costas, quando mulher com mulher, né? Homem, eu já sempre falo assim, mesmo que você veio na frente, eu não vi que você tinha visto na frente. Qual que é o seu problema? Onde é que está? Cardíaco, tá? Então, põe a mão no ombro. Para não ter problema. Então precisa de homens aqui, homem aqui, mais irmã aqui, mais irmã aqui. Então nós vamos orar então. Você pergunta para a pessoa qual é o problema e lança um decreto, uma palavra: seja curado em nome de Jesus. Amém? Amém? E aí depois, é claro, você vai checar isso, você vai até um médico, você vai, né, fazer o exame de volta para comprovar a cura. Amém? Então, 2 pessoas com cada uma. Você veio para orar, né?
escutas quando clamo. Tá muito alto. Me levas pelo fogo, curando todo ser. Confio em ti, confio em ti. Tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Quando clamo, me acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Sim, Senhor. Jesus, eu preciso de ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Aleluia. Sentar um pouquinho. Final de semana que talvez possa fazer a diferença nas nossas vidas. A ideia, né, é que a igreja saiba do poder que ela tem e do que ela pode fazer. Por isso o nome do seminário chama Ativação de Dons. É ativar alguma coisa que fica às vezes escondido no nosso coração.
Então vocês sabem o que fazer. Nunca percam. Parou por quê? Estou te pagando para você fazer o quê? Tá bom, está perdoado. Então, quando a gente entende essa dinâmica do céu, a gente vai dar continuidade nisso. Eu não gostaria que eu tivesse vindo aqui e você falasse assim um dia: cara, teve um pastor aqui um dia, ele pegou uns negócios bacanas, contar umas piadas boas. Não sei se as piadas são boas, mas ele contar umas piadas engraçadas. Mas eu nem lembro direito o que ele falou. Se eu lembrar de mim, você pode esquecer, não tem problema. Mas uma coisa que você não pode esquecer é o plano que Deus tem para vocês como igreja. Não pegue o seu talento, esconda ele. Não faça isso. Peça para Deus pessoas. Evangelize. Sinta-se desafiado. Acredite naquilo que já está em você. Só isso. Viva pela fé. Deus tem um plano com vocês. Mas tem que praticar. Tem que praticar. Se não pratica, não acontece. A partir de hoje, não durma e não saia para viver sem antes falar: Espírito Santo, enche. Espírito Santo, eu estou aqui. Eu quero andar conforme o Senhor quer. Eu quero viver conforme o Senhor me orientar. Eu tenho certeza. De mim você pode esquecer, não tem problema. Mas não esqueça do que Ele tem para você. Não esqueça do que Ele tem para essa igreja. Pratique. Cada vez que vocês se reunirem, é um momento de transbordar maravilhosamente bem. Na sua célula, vá lá, pergunta: tem alguém aqui que está com dor? Vem para o meio, vamos orar por você. Toda vez. Tem alguém com diagnóstico? Vem aqui, vamos orar por você. Você vai ver os milagres acontecendo, porque o extraordinário aqui é o Espírito Santo. Nós somos os comuns. A estrela aqui é Jesus, a estrela da manhã. Nós não somos mais do que seus servos, escravos, que amam o seu Senhor apaixonadamente. Eu vejo que vocês têm essa paixão por Ele. É só saber como fazer a partir de agora. Amém? Uma honra, pastor, estar aqui. Um prazer. Eu falo assim, né? O cara nem me conhecia direito. Entregar o púlpito. As heresias que eu já preguei aqui hoje, ele corrige depois, né? Mas eu quero dizer que eu sou grato. É por isso que eu prego por último, né? Quando tenho convidado. Brincadeira. Os irmãos sabem que eu não sou muito de convidar, não, né? Não é qualquer um que eu convido, né? E a gente já tem pelo pouco de convivência, por quem me diga quem tu andas, direi quem tu és, né? Amém. Glória a Deus. Agradecemos, né? A vida do nosso pastor Jorge, amém? Certamente vai estar conosco outras oportunidades, amém? Se o Senhor não o recolher. Amém? Glória a Deus. Amém. Fala assim, talvez você já esteja lá, né? Amém. Vamos orar mais uma vez aqui, agradecer pela vida dele. Se coloque de pé, amém? Glória a Deus. Oh, Senhor, aleluia. Pai, obrigado, Pai, obrigado, Senhor, pela vida do teu filho, Senhor, por essa comunhão no Espírito que foi gerada, ó Pai. Obrigado, Senhor. Oh, Deus, supre todas as necessidades do teu filho, ó Pai. Oh, Deus, que ele desfrute de todo o suprimento do céu, ó Pai. Senhor, meu Deus, que ele cresça em revelação de quem Jesus é, o que Jesus fez por ele. Ó Deus, que ele cresça na revelação da pessoa do Espírito Santo, ó Pai.
que ele cresça na revelação do teu amor e da tua graça, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, que ele retorne ali à igreja local ali em Venceslau Brauas. Senhor, meu Deus, cuidado, ó Deus, e que essa noite seja extraordinária ali, ó Pai. Senhor, meu Deus, ele rever os seus irmãos ali, ó Pai, essas ovelhas preciosas, ó Deus. Guarda aquela igreja ali, ó Pai, supre de tudo aquilo que eles precisam, ó Deus. Guarda a sua família também nos Estados Unidos, ó Pai, em nome de Jesus. Obrigado, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amém. Deus é bom. Irmãos, nós vamos ter ali mais um cafezinho, porque fazer o quê, né?